Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra? E o texto que eu quero compartilhar com você nesse dia está em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18. E a palavra do Senhor nos diz assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Queridos, que texto tremendo, não é verdade? Estava meditando nesse texto no dia de hoje, e como ele falou ao meu coração. O apóstolo Paulo, ele começa o verso 18 dizendo assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Queridos, quando falamos de Jesus como o próprio Deus, o Verbo encarnado, e é interessante que a Bíblia nos dá vários sinais mostrando Jesus como o próprio Deus, digno de ser adorado, como o Filho de Deus. E o texto começa dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Loucura por quê, queridos? Porque nós vemos que o próprio Deus se entregou na cruz. O próprio Deus morreu por nós. E é interessante, queridos, que quando nós falamos sobre isso, Jesus, nós não podemos separar as naturezas dele. Ele tem duas naturezas, divina e humana, mas ele é só uma pessoa. Então, quando Jesus morreu na cruz, foi a pessoa de Jesus que morreu na cruz. E o texto fala: mas para nós quem, queridos? Nós que cremos neste evangelho, no evangelho da cruz. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Aleluia! Por intermédio, queridos, da cruz do Calvário, por intermédio do preço pago ali pelo Filho de Deus, isso nos deu a oportunidade de conhecermos a verdade. E isso é poder de Deus para as nossas vidas. O verso 19 diz: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Para muitos, queridos, isso é uma loucura, mas para nós é poder de Deus. E o texto fala: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Olha que coisa linda, queridos. O próprio Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Olha que bênção, queridos. E nós temos crido. E crer vai falar muito além do que simplesmente acreditar. Vai falar de depositar a confiança nesta mensagem.
O crer aqui, querido, está intimamente ligado à fé. Depositar a confiança. No verso 22, o apóstolo Paulo diz: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Aleluia! Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que nos alcança, que nos traz vida eterna. E ele diz que Cristo crucificado é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Jesus, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, andou com os discípulos aqui durante um período de 40 dias ainda ressuscitado, e está à destra do poder de Deus e intercede por mim e por você. Para o mundo, queridos, loucura. Para nós, salvação e poder de Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.